Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais umas pessoas. Para quem não me conhece, quem é você? Bom, meu nome é Marcos, mas o pessoal me chama muito de Kiko. Kiko. E você, quem é? Eu sou a Cíntia, conhecida como Cíntia. Olha só. Gente, esses pessoal, eles fizeram muito tempo, eles entraram com muito tempo no Ajalon. E até hoje ajudando o Ajalon aí, né? Ele já foi meu diretor, cada um deles já foi meu diretor de clube. E a gente vai entrevistar eles hoje aqui para saber se eles lembram um pouco da história que eles passaram do Ajalon, certo? Vamos começar com a Cíntia, né? Primeiro das damas. Cíntia, como você conheceu os Desbravadores? Quantos anos você tinha? Você lembra, mais ou menos? O Clube de Desbravadores eu conheci no ano de 98, 99, que foi lá no Santo Eduardo, o Olhos de Águia. Mas eu não cheguei a participar, mas eu conhecia. Depois, quando eu vim aqui para a Igreja do Jardim Santa Fé no ano de 2000, aí sim que eu comecei a participar do Clube Mesma Ativa com Gilmar, sendo o diretor. Olha só, e você, Kiko? Bom, eu comecei a participar, eu acredito que deve ser do Aventureiros, lá na Igreja do Capão Redondo, no Jardim Lilá. Aí nós viemos para cá, para a região de Santa Fé, e aí a data exata, eu acredito que mais ou menos por 98, mais ou menos, nós começamos aqui. Né? Aí eu já conheci a igreja, e aí nós continuamos participando do projeto do Clube dos Bravadores. Quando vocês chegaram aqui, aonde era a igreja, aonde era o clube, vocês lembram? Na verdade, que eu me recordo, eu peguei a igreja da época que era lá embaixo na Sheila, aí depois aqui no Seu Cícero, aí participamos da pedra fundamental dessa daqui, que até estava ouvindo as histórias, né? Nós íamos bastante também para almoçar e ajudar também no trabalho da igreja. E é quando eu lembro, né? Antes eu não me recordo muito eu sei que teve na casa do Enio lá, teve bastante reuniões da igreja antes lá, mas o que eu me recordo é isso mesmo. E tá certo, Cíntia, mesmo isso aí? Você chegou também do Santo Eduardo, né? Era Sim. verdade isso aí? É verdade. Aí quando eu vim, a igreja era aqui embaixo, e o clube se reunia lá na escola do Levi Carneiro. Levi Carneiro. O Neto falou ontem na nossa lista que foi no Levi Carneiro. E agora eu quero saber quantas pessoas que tinha no clube naquela época que vocês entraram. Quando eu entrei, já tinha um movimento bom já. Tinha, eu acho que umas 20 em crianças, umas 20 e poucas crianças, fora a diretoria. Não recordo muito bem, né, todos que estavam na época, mas tinha bastante gente. Eu lembro que as nossas unidades eram bem grandes. E você, Kiko? Bom, desde o começo nós pegamos a época que tinha poucas crianças, na verdade. Quando começamos, a época do Carlinhos, que eu me lembro, que foi bem a época que nós começamos, tanto a época do Josa, que nós participamos de reunião aqui com poucas crianças. Aí depois o clube foi evoluindo ao decorrer do tempo e aumentando a quantidade de crianças. Eu sei que vocês foram para algum campuri. Eu quero saber, o primeiro campuri de vocês foram como diretoria ou desbravador, como diretor? O meu primeiro campuri eu fui como desbravadora, que foi o Terra do Tesouro, que aí era o Neto. O Neto como diretor na época. Aí esse foi o meu primeiro campuri. E o seu, Kiko? O primeiro campuri foi o Terra do Tesouro mesmo. Nós estávamos passando mais ou menos da fase para a diretoria, mas ainda nós participamos como desbravador. Olha só. E qual foi o primeiro campuri, Cíntia, como diretora? Você lembra? Eu trouxe a minha cola. Tá ali. Tá ali. Ai, Lembra acho que é o do mais nome? forte, mas 2008?
Mais Ou foi forte, o mais rápido, antes? mais forte? Acho que foi o mais forte, mais rápido. Esse eu fui como diretora. Aí eu fui na Escalada Radical também, como diretora. 2011. E fui no Coragem, que foi o daqui Da Associação Paulistana, em 2016. que já foi isso, que foi de 2016. Aí esse foi o meu último Campuri como diretora. E você, Kiko, lembra aí como foi seu primeiro Campuri como diretor? O primeiro foi um desafio, né? Porque o Neto tinha acabado de passar um período muito grande, né, de diretoria, e eles tinham todo um tempo aqui na igreja, e aí nós se víamos falando, poxa, agora é com nós, vamos lá. E aí foi um Campuri, se não me engano, foi o Sempre de Jesus. Eu lembro que em 2007... 10º Campuri. eu lembro que em 2007 vocês foram pro Coragem para Vencer. Gente, eu confesso que eu até hoje eu estou meio bolado com eles, porque no começo o clube, a Jalon ia. Daqui a pouco foi só umas pessoas escondidas dos desbravadores. Olha só o Kiko está falando, não me complica não. Kiko, eu quero saber de você, foi legal essa experiência da União lá, o Campuri lá da União? Me diz aí como foi. Na verdade foi o único Campuri que eu participei da União Central. E foi um tempo complicado, porque nosso clube ele não conseguiu, ele estava passando por um momento complicado. E aí nós recebemos um convite para participar com outro clube, e aí fomos eu, Guilherme, a Alessandra, se eu não me engano, a Ariane, o Rafael. Nós fomos com um grupo participar com um outro clube nesse Campuri. E aí, no ano seguinte, nós também participamos do Campuri da APS, né? E aí começamos a retomar um trabalho, que foi um começo assim, até nós se adaptarmos a todo esse processo de participação das atividades da APS. Foi um período bem difícil de adaptação. E foi legal sentir essa experiência aí do Campuri em 2007? Então, eu concordo com você, Geni, porque eu também não fui. Eu não fui para esse Campuri. Eu fiquei Nossa, eu bem pensei que eles chateada. iam. Você foi, eu pensei que você tinha ido. Não, eu não fui, porque na época eu não conseguia arrumar dinheiro para ir, eu não estava trabalhando. E aí só foram os meninos mesmo, e o clube ficou. Então eu fiquei com a Jalon. Não fui também. E me diz aí, Cíntia, aí, como diretora e como desbravadora, qual foi seu acampamento mais marcante? Que você falou, esse acampamento, até hoje eu lembro, foi muita risada, foi muito bom, eu aprendi muitas coisas com ele. Assim, de Campuri, o que me marcou mais foi o Escalada Radical, porque eu acho que foi o meu primeiro Campuri como diretora, e a gente estava com um clube até grande. Aí eu vejo até as fotos, as meninas eram tudo pequenininha, e para mim foi uma experiência muito gostosa de poder realmente levar o clube, né, para um Campuri, porque para quem conhece o clube de desbravadores sabe como que é difícil a gente levar. E aí você conseguir levar é uma bênção. E outro interno que a gente fez foi um que a gente fez lá em Barueri. Esse eu recordo assim, porque dali a gente cresceu de novo, aumentou, porque a gente convidou todo mundo que já tinha feito parte. Então, todo mundo que era da época antiga foi para esse acampamento que a gente fez num parque estadual lá de Barueri, e foi muito bom. E aí, dali, muitas pessoas voltou de novo, né, na época. Que aí acho que o Luquinhas estava participando, a Patrícia foi, Carol, Nayara, essa galerinha toda foi. E eu achei que foi muito gostoso, assim, voltar a ter as pessoas que já tinham passado e ver de novo que o brilho não sai. A gente pode não estar no clube, mas o amor, aquele brilho que dá nos olhos quando você vê um acampamento, quando você está ali, esse nunca sai. E foi muito bom ter visto isso. E, Cíntia, para ir para esses eventos do Campuri e tal, como você, como diretora, você fazia para arrecadar dinheiro, assim, o clube, para ter dinheiro? Você lembra?
Eu lembro, eu sou um pouco cara de pau, então eu peço bastante, né? Para quem já viu eu pedindo, eu peço, eu faço campanha. Eu lembro que a gente fazia bastante campanha, melzinho, a gente vendia pão, a gente vendia pano de prato, fazia vaquinha com os irmãos, a gente pedia dinheiro para os irmãos, a gente fazia campanha de alimento, fazia de ovo, a gente fazia de tudo um pouco. Né, eu pedia doações para as pessoas que trabalhavam comigo, eu fazia uma cartinha e eu recebia bastante doações, assim. Né? Então, esse sempre foi meu ponto forte, assim, que eu acho. Né? Eu sempre fui muito de pedir e, graças a Deus, sempre as pessoas me davam. Né? Então, é isso que a gente conseguiu, fora a ajuda da igreja, né, que sempre deu uma força muito grande para a gente. Tudo que a gente precisava, eles sempre davam, emprestavam. Os membros mesmo da igreja, quando contribuía nas ofertas, quando a gente entregava as cartinhas de oferta, eles colocavam lá para a gente. Então, foi um conjunto de coisas que sempre ajudou. Então, agora é você, Kiko. Qual foi seu acampamento, seu campuri mais marcante, assim, que você está aí na memória aí, sua? Que eu me recordo, o campuri mais marcante, para mim, é o primeiro. O Terra do Tesouro foi um divisor de águas, na verdade, porque até então, antes, nós éramos um clube local. Então, nós fazíamos muitas atividades nossas, planejadas pela diretoria, acampamentos locais, regionais, aqui com a região. Nossos maiores eventos era a Feira da PS, eu me recordo bem, campeonatos de ordem unida, algumas coisas que tinham. E aí, quando nós participamos do primeiro campuri, ele deu uma visão que nós não tínhamos de quantos desbravadores tinham dentro da nossa região, quanto diferente eram os clubes, questão de infraestrutura, e assim, nos deu um norte para começarmos a planejar e correr atrás de coisas para o nosso clube. Então, assim, para mim, foi um divisor de águas. Foi o primeiro campuri. E o acampamento, eu acredito que esse de Barueri foi também, porque nós estávamos passando por uma época difícil, com poucos desbravadores, e nós sentamos, conversamos com a diretoria e decidimos. Eu nem lembro quem era o diretor, na verdade, eu acho que era a Cíntia. E aí nós decidimos fazer algum evento para chamar de novo o pessoal. E aí nós fizemos esse acampamento e convidamos todos os nossos desbravadores que nós tínhamos, e em especial todos que já passaram. E o pessoal que já passou aceitou o chamado e foi. E aí, depois disso, o pessoal trouxe mais criança, voltaram boa parte, ou não, ajudou de outras formas, doações, e foi um divisor de águas. E foi muito legal reviver todo aquele momento que nós já tínhamos passado. Como diretor, eu fiz já essa pergunta para a Cíntia, como você fazia para arrecadar dinheiro para os eventos assim? O que você fazia assim? Nós fizemos basicamente a mesma estratégia, né? Nós vendemos bastante, pegamos um pouco para vender ovo, pano de prato, pão integral, vendia na igreja, e um diferencial que nós fazíamos também era o social. O social foi uma coisa que nós chegamos até a investir bastante, e nós fizemos grande social, né, Gênio? Você lembra disso aí, né? Social. Foi assim, o Genivaldo, ele entrava na parte de divulgação e a coisa acontecia. Você se recorda quantas vezes você já foi diretor? Eu acredito, nós estávamos nessa dúvida, né? Porque ficamos muito tempo assim, a Cíntia e eu. Então, eu acredito que em torno de 2 a 3 anos. Eu acredito. Sim. Mas, assim, o tempo exato eu não lembro de cabeça, não. E você, Cíntia, quantas vezes você já foi diretora? Aí é a dúvida, né? Porque a gente sempre trabalhou muito junto. Então, o ano que eu era diretora, ele era o vice. O ano que ele era o diretor, eu era a vice. Eu sei que eu fui 1 ano ou 2 a mais que ele. Uhum. Então, eu devo ter entre 4 ou 5 anos como diretora. Mas não sei também se está certo.
A gente nunca parou para fazer essa conta. A gente só ia. Mais uma pergunta aqui, Cíntia. Você como diretora, você lembra de pessoas assim que foi o seu braço direito, que ajudou, assim que você falou assim, ó, sem essas pessoas o clube não andava? Você lembra assim dessas pessoas? Eu lembro. Eu tive, na verdade, muitas fases, né, do clube. Os primeiros anos era o Kiko, era a Sheila e a Ariane. Eram os três ali que a gente sempre fazia tudo junto. Fora o restante que ajudava, mas assim, esses eram os que sempre estavam ali junto para fazer. A Alessandra ficou um período também como secretária e ela ajudou bastante. E aí depois entrou um outro período, que aí foi um período que a Sheila já saiu, a Ari já não estava mais tão ativa, aí entrou você como secretário e foi o meu melhor secretário. Melhor secretário, hein, gente? E realmente, né, eu tive você, aí tive o Kiko, sempre foram pessoas assim que nunca me deixou, né? E desde o final, como manteve. Eu acho que vocês sempre foi os que sempre estava. Sheila, não estando mais presente, mas sempre me ajudava toda vez que eu precisava. Ariane, fora os que já passavam, e quando eu precisava de alguma coisinha, ele sempre me ajudava. Mas esses são as pessoas mais assim, que sempre estava do lado mesmo. Eu lembro que a gente fez a especialidade de todas das classes o ano todo. Aí, no final, a gente vai falar em código. No final, a gente foi levar para dar o visto. Reprovou tudo da gente, lembra? Esse dia, eu mesmo, eu confesso que cheguei em casa, eu fiquei bravo, chorei, porque a gente correu atrás, nós tínhamos umas 10, 11 crianças, né, Cíntia? Mas deu certo no final. Deu certo. E aí, Kiko, e você aí? O meu braço direito, esquerdo e direito, né? Na verdade, foram os dois que sempre me ajudou. Foi a Cíntia, ela teve... tanto que nós temos até dúvida da época que nós estávamos com o diretor, porque tanto faz ela estar à frente ou eu estava à frente, os dois estavam em apoio ali. Fora isso, nós tivemos... são tantas pessoas que nem... O Neto, ele foi minha referência, né? Então, ele falou, ó, Kiko, agora é você vai ter que ser firme e continuar com esse projeto. E ele me apoiou muito, me ajudou muito. E o Walter, o Rafael, Guilherme não tem nem palavras para falar quanto ele me ajudou, principalmente nos acampamentos. Fala, pô, Guilherme, preciso de uma ajuda sua. E o pessoal mais velho, a Ariane, a Sheila, a diretoria era o Júnior, então nem se fala. São pessoas que estavam comigo lá, estavam até tarde, sem contar do pessoal que dava todo o apoio e suporte, como a tia Lete, a tia Noélia, o pessoal que estava sempre no apoio, a Marta, filha da tia Lete, são pessoas que estavam sempre apoiando. Geraldo. Na verdade, o seu Geraldo, ele é uma situação à parte, porque ele ficava com umas partes ruins, hein? Porque além dele levar o clube, o carro dele atolava. Quando ele não podia levar, ele me emprestava o carro, eu botava o carro dele na lama e ele nunca chegou a brigar comigo, mas olha, o tanto de acampamento que o seu Geraldo já nos salvou, não tenho o que dizer. Então, assim, outras pessoas que eu esqueço aqui, doadores como o irmão Pedro, que sempre ajudou em doação. Toda a igreja assim, apoiava muito o clube e apoia muito o clube, né? Às vezes nós acabamos esquecendo o tanto de pessoas que nos ajudou. A gente tem um exemplo aqui, só vamos confirmar se sim ou não. Kiko e Cíntia. Vocês são casados, certo? Vocês se conheceram, vocês dois, foi no Clube de Desbravadores? Essa paixão foi pelo Clube de Desbravadores, sim ou não? Na verdade, o Clube de Desbravadores, eu conversando com a Pre, era
era uma coisa tudo junto, né? Nós participávamos do clube no domingo, nós saíamos todo mundo junto, e isso eu lembro de um dia que o Carlinhos pegou o carro, pôs um monte de criança dentro, levou para o Habib's, então nós fazíamos muita atividade junto, social, todo mundo junto, não era só no domingo, era na semana, nós nos encontrávamos para andar de bicicleta, ir na Casa dos Bravadores, e isso foi criando um vínculo, e aí com o tempo não teve jeito, né? Aí nós descobrimos que é a pessoa, então, né? Então, vamos ver se a versão da Cíntia é verdade ou não. Essa parte sim, realmente a gente sempre andou muito grudado, né? Mas não sei exatamente quando que surgiu. Eu sei que numa época minha, desbravadora, teve aquela paixonite de adolescente e ele me ignorava, bem me ignorava. Ele nem tinha um pra mim. E depois a gente foi ficando mais maduro e aí acho que realmente foi surgindo. E aí tá hoje, 8 aninhos já, casada. Quando vocês tiverem filhos, vai ser desbravador? Tem que ser. Claro. Tem que ser, né? A pressão vai ser grande para ele e principalmente eu espero que ele faça bem mais que nós fizemos pelo clube e que ele participe do Santa Fé. Essa é a ideia. Do Ajalon. Né? Participe do Ajalon e ajude. Mas assim, nós queremos que o nosso filho participe daqui e que possamos também estar participando também junto. Eu falo, às vezes a gente pega para conversar um pouquinho, né? Hoje em dia não consigo me ver ativa no clube por tanto de coisas que a gente tem, né? Para fazer trabalho, estudo. Mas eu falo que um dia, se a gente voltar, vai ser quando a gente tiver um filho no clube. Porque aí tem aquela de levar a criança, você já fica ali. Então eu acho que a gente vai acabar voltando um dia, principalmente nesse momento. Cíntia, para acabar a nossa entrevista, eu sei que o papo foi bom. Mas eu quero que você deixe um recado aí para as pessoas que vão ver o vídeo, que é desbravador, que já foi desbravador, que não são desbravador, se compensa ser desbravador, sim ou não, se você até hoje guarda coisas assim que te ajudou na vida a ser desbravador. Me diz aí se vale a pena, sim ou não. Não, sim, de valer a pena sem palavras, né? Porque vale muito. Porque eu tive muita experiência mesmo na minha vida pessoal, entrevistas de emprego, quando eu falava que eu participava de clubes de desbravadores, que eu ajudava na liderança de cuidar de crianças, né, de conduzir, na formação do caráter, e isso sempre me ajudou muito. Eu sempre tive muitos pontos positivos em relação a isso, porque realmente a gente aprende. Né? E eu recomendo para qualquer pessoa. Não é uma questão de você ser da igreja ou não para você participar do Clube de Desbravadores. Porque eu acho que para você ser desbravador não é só ir no domingo, participar das atividades ou ir acampar. Mas quando você é um desbravador de verdade, você leva isso para a sua vida inteira. Você não vai jogar um papel no chão porque você sabe que isso não pode. Quando você vai para algum lugar para passeio, você só sabe que você só vai tirar foto, eu não vou destruir. Então, a gente acaba criando um princípio, e esse princípio é para a vida, né? De não poder... de olhar para o outro e poder ajudar e dar o nosso melhor. Eu falo que o meu lema é ajudar o outro sem olhar a quem. Eu acredito muito nisso. E isso, com certeza, eu aprendi no clube. Assim, eu tive uma base muito grande. Porque é isso que nos ensina, né? Desde as classes, ensina realmente a gente ter responsabilidade dentro de casa, a gente ter responsabilidade com o estudo, e isso nos ajuda a nos policiar no estudo mesmo de escola, faculdade, você ter responsabilidade com o horário para o seu trabalho. Então, não é só eu acordar no domingo e ir para o clube e depois ir para casa. Mas não, se você realmente leva o clube de coração, você vai levar isso para a vida inteira. Amém. Cíntia, você se considera até hoje como desbravadora? Claro. Posso não estar ativa, mas o clube não sai do meu coração jamais. Amém. Vale a pena, Kiko, ser desbravador? Vale muito a pena. É uma coisa que você cria vínculos de amizade no clube, e o nosso vínculo de amizade, até hoje,
são com pessoas e amigos que nós criamos desde a infância no clube. E então, isso vai além do nosso estado. Nós temos hoje o Paulinho, que está em outro estado, a Denise, que está em outro país, a Sheila, que está em outro estado, o Júnior. E assim, nós conversamos todo dia, quase, direto, e mantém esse vínculo até hoje. Então, assim, além de ser uma coisa que, como pessoa, muda muito, porque você cria princípios para a vida inteira. É uma coisa que cria um vínculo de amizade muito grande. E ser desbravador, ele vai mais além do que acampar, fazer trilha. Ele é uma coisa, é difícil até de explicar, porque é uma coisa que eu recomendo para qualquer tipo de criança. Sempre quando eu converso com um amigo meu, eu falo, procura um clube perto da sua casa, tem, e não precisa ser da igreja, que nem nós tínhamos desbravadores que eram católicos, eram de outras igrejas, e eles participavam ativamente e faziam todas as atividades normal. Então, assim, é uma coisa que faz a diferença na vida do adolescente. E eu acredito muito nesse propósito. Então, pessoal, chegou ao fim do nosso papo. Cíntia, eu quero agradecer muito, muito o que você fez para o Ajalon e faz. Kiko, você também, que você fez, que faz. E deixa seu like, compartilha aí para os seus amigos. E é isso aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, Ajalon. Tchau, tchau.